Vamos com muita alegria, muita gratidão por estarmos aqui. Nós trazemos conosco aquelas fontes onde procuramos beber, onde procuramos estudar, para darmos conta das nossas atividades no movimento espírita, muito especial, na divulgação da Boa Nova, na divulgação da doutrina dos Espíritos. Então, é realmente uma alegria enorme retornarmos a esta casa com um tema sempre, sempre, sempre o mais atual. Jesus de Nazaré, o nosso mestre, o nosso guia. Já dizia Billy Graham que a Bíblia é o livro mais atual, e ele é mais atual do que qualquer jornal que será editado amanhã. Então, parafraseando, nós dizemos que Jesus de Nazaré é o mais notável, é a mais notável figura e, com certeza, a melhor para nós lermos, estudarmos e vivenciarmos, que poderá estar em qualquer jornal de amanhã. Qualquer outra figura que possamos ler, e são inúmeras as belas pessoas, personagens, modelos, mas Jesus permanece o mestre dos mestres. Permanece o psicólogo dos psicólogos, permanece o educador dos educadores e, acima de tudo, o educador de nossas almas. Então, nós o reverenciamos nesta casa tão iluminada, que iniciou a noite, inclusive com a palavra aqui de Carla, nos fazendo saudar, como São Francisco de Assis o fazia. A paz de Deus esteja com você. E é a paz dele que a gente realmente tenta encontrar. Buscar serenidade para a resiliência que precisamos ter diante dos nossos afazeres, das nossas atividades. Não é isso, Marques? Não é isso, George? Carla, olha, ouvindo o Valente ali cantar, eu me lembrei de uma palavra que George escreveu para mim, gratidão. E eu falei com ele assim, canta comigo, gratidão. Te agradecemos, Senhor. Eu queria que vocês cantassem. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, que te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos a paz, na alegria ou na dor, na alegria ou na dor, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. É uma palavra formidável, gente. Gratidão
pelo sol quando amanhece. Gratidão por estarmos aqui, por termos feito esta escolha. Gratidão pela alegria. Gratidão pela dor, por que não, a educadora de nossas almas. Quando compreendemos e entendemos a razão das aflições, nós somos gratos. E até tem uma amiga muito querida, a Zilma, que diz assim: graças a Deus, já estou pagando um pouco da minha conta. Diminuiu hoje. Então, quando a gente consegue encarar, é sinal que nós já entendemos qual o caminho queremos seguir. No nosso caso, a gente vai relembrar que nos caminhos de Jesus, a gente falou que a gente gostaria de repensar a nossa fé. A caridade e o sentido da caridade. O amor e a esperança. Porque nos caminhos de Jesus, elas caminham muito juntas. Elas estão como esteios para que nós possamos compreender cada vez mais a razão de nossas existências. E aí a gente lembra que muitas das vezes a gente fica sem saber escolher por onde devemos, por que trilhas devemos caminhar para estarmos mais próximos de Deus, do nosso meio Jesus de Nazaré. Em Emaús, na estrada para Emaús, 2 discípulos conversavam. E eles relembravam aquela figura querida, excelsa, que eles já tinham ouvido, inclusive, anunciar, através das mulheres, que o Mestre reaparecera. E vinham ávidos de compreender como, será que é verdade? E procurando relembrar os momentos que estiveram nas caminhadas, nas estradas, à beira do lago, nas festas e nos momentos das curas, com aquele querido mestre. De repente, se dão conta que um peregrino se juntara a eles. E ele, então, lhes indaga: de quem vocês estão a falar? Uai, você não ouviu dizer do que ocorrera com Jesus de Nazaré? Da sua crucificação? Ele falou: claro. E é momento sempre de muita alegria quando eu ouço falar deste mestre, porque ele nos legou o caminho da felicidade, do amor, da paz, da serenidade. E ali foram conversando e eles sentindo que aquele peregrino era um peregrino especial. A noite chegara e eles, no destino a que iam, convidou aquele peregrino que ficasse com eles, porque já era noite, não queriam que ele prosseguisse. Afinal, naquele tempo, não somente naquele tempo, hoje em dia, com certeza, a gente também tem medo de andar por alguns caminhos. E ele aceitara. E foram, então, sentar-se a uma mesa, porque aquele peregrino fora convidado à ceia. E ali, ele começou a orar e a partir o pão, e antes de se servir, ele resolveu servir àqueles discípulos. E foi então que, através daquele gesto e através daquela forma de conversar com Deus, que aqueles apóstolos entenderam que eles estavam diante de Jesus. E nós?
Será que nós temos sido capazes de identificar Jesus em nossos caminhos? Nos caminhos, nas trilhas de nossa vida? Será que quando alguém se aproxima, nós de pronto identificamos, ou mesmo em nosso lar, somos capazes de verdadeiramente nos confraternizarmos em nossos lares, dia a dia, com todos aqueles com quem convivemos, num banquete espiritual? Ou será que até hoje ainda não conseguimos identificar no filho, na mãe, no amigo, a presença de Jesus? Precisamos refletir muito sobre isso. Porque a nossa fé, que é uma fé considerada raciocinada, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está inscrita a lei de Deus, na nossa consciência. Se está na nossa consciência, nós somos conhecedores e sabedores dos caminhos que Jesus de Nazaré nos trouxera sobre a importância de Deus nas nossas vidas. E no sentido de que devemos dar a esta fé, para que tudo que fizermos seja algo verdadeiramente baseado na razão, mas acima de tudo, no amor, no sentimento. É uma fé consciencial. E até porque é uma fé consciencial, nós sabemos que ela deve ser uma fé inabalável. Porque a fé em Deus, quando ela é inabalável, ela é capaz de nos tirar de todas as dificuldades. Por mais que a gente tenha dúvidas, e nós as temos, é preciso que a gente treine esta confiança em Deus e vice-versa. Vocês acham que só nós confiamos em Deus? Não. Ele confia em nós. Porque para que Ele faça a sua obra na terra, Ele precisa de cada um de nós. Jesus escolheu os pescadores, homens simples. Hoje em dia, muitas das vezes, a gente pensa assim, quem vem falar aqui no Lar Francisco? É o doutor Paulo, por sinal, maravilhoso. Ou às vezes a gente quer saber qual é o grau, porque se for um doutor, eu vou prestar atenção. Vai ser maravilhoso. Jesus iniciou todo o seu caminhar buscando aqueles que estavam com o coração aberto. Aqueles que tinham a expansão maior de sensibilidade para entender que era o momento de iniciar a pregação da implantação do reino de Deus em nós e na terra. Hoje, não são somente aqueles apóstolos. Hoje, ele continua a confiar em cada um de nós para que o progresso da humanidade e a regeneração se faça. Através dessa capacidade que nós temos de uma fé raciocinada, de compreender sim, e ter a certeza e a convicção de que Deus está em nós. Que Jesus é nosso amigo, é nosso irmão, é nosso companheiro a todo instante. E se essa fé é realmente como a rocha é aquilo que sustenta, então essa fé poderá realmente nos transportar. A fé transporta montanhas. E se ela é do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela pode se agigantar. Como? Como que ela pode se agigantar? Na certeza de que Jesus é nosso amigo. Jesus é meu amigo. Jesus é meu irmão.
Jesus mora comigo em meu coração. Jesus é nosso amigo. Jesus é nosso irmão. Jesus vive conosco em nossos corações. Gente, se a gente tem esse amigo, esse irmão aqui conosco, ele nos disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais, vós sois deuses. Então nós temos que trabalhar as nossas dúvidas, as nossas incertezas, trilhando o caminho, a verdade e a vida. Ele nos dissera isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, o caminho é este, não tenhamos dúvida que a mensagem que mais precisamos vivenciar é a boa nova. São aqueles ensinamentos que brotam através dos poros daquele que é capaz de entender que fora da caridade não há salvação. E não é Jesus que salva, não. Cada um vai buscar a sua possibilidade de crescimento intelectual, moral, espiritual. Está aí. É a caridade, é o outro, é o próximo. Qual é o caminho? É o outro. Quem é o outro? Você sabe, né? Sou euzinha aqui. Quem está do seu lado? Seu filho, seu sobrinho, aquele que trabalha com você. E prestemos atenção mais ainda. Ele nos ensinaram uma coisa maravilhosa. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E nós o somos. Mas já sacamos que podemos estar bem, de saúde física, mental, exercitando o nosso corpo, né? Buscando o outro. Olha o pão do Francisco. Que exemplo maravilhoso. Como este exemplo, são muitos outros. A caridade, sabemos que ela se faz das mais diversas formas. Moral, material, é o ouvir, né? É o escutar, é o falar, é a mão que você oferece, é o pão que você é capaz de dar para alimentar o corpo, mas, acima de tudo, o alimento da alma. Quantos filhos angustiados, sem compreender o que se passa consigo, diante de uma sociedade que massifica o materialismo, o consumismo, que introduz cada vez mais as drogas de maneira fascinante, ludibriando aqueles que acham que através dela hão de ser felizes, hão de encontrar um mundo maravilhoso. E aquele mundo os conduz à depressão, à insatisfação, à loucura, à incompreensão de si mesmo, tristeza para os lares. Porque o homem ainda não se conhece. O homem, por não se conhecer, ele se perde nas suas trilhas, nos seus desvios. E como a massificação é a de buscar pelo consumismo, do ter, do possuir e não do ser, o que acontece? É o aqui, é o agora. Por que eu vou esperar para depois? Essa fé que muitos têm é a fé imediatista. É a fé salvadora. Se eu estou aqui no Lar Francisco, assistindo todas as palestras, rezando e orando, ou se eu estou lá no Evangelho, ou se eu estou, né, os evangélicos, por exemplo, ou se eu estou na igreja, ou se eu estou no budismo, se eu estou ali, naquela hora, no templo físico, e orando, tudo bem. Mas, às vezes, sair dali, como aquela historinha que fala que um
orador espírita, fez várias palestras em diversas cidades, saindo de uma para outra. Aí marcou com a esposa para buscá-lo de retorno à casa na rodoviária. Ele marcou e disse que chegaria às 20 horas. Ela só pôde chegar 20h32. E quando ela veio feliz abraçá-lo, ele disse: o que você fez? Eu não marquei, não disse que ia chegar às 20 horas. E por que você agora, 20h32, estou aqui parado, esperando você? E as palestras que ele fez, por certo, falando do amor, da caridade, do altruísmo, de Jesus, de Deus. Então, uma coisa é aquilo que a gente fala. Outra coisa é aquilo que a gente faz. É preciso que haja muita coerência, porque os princípios de Jesus, trazidos por ele na Boa Nova, são princípios muito coerentes e simples. Não pede nem quer que ninguém seja santo, porque ninguém aqui é santo, somos santos de pau. Temos os nossos momentos em que nós realmente, figuras frágeis que ainda somos, caímos. Mas o que nós temos que fazer? Não, calma, eu sei que ainda estou neste patamar, mas eu vou sacudir a poeira, vou levantar, vou rodar a baiana, mas eu vou chegar lá. E aí a gente vai, com vontade de vencer, porque é assim mesmo. Ninguém aqui vai sair de um patamar inicial para um de grande, elevado no patamar espiritual, sem muita, sofrência, né? Tem aí esses cantores da sofrência? Pois é. Então, mas é este caminho que nós temos que seguir. É o caminho do bem. É o caminho da caridade, que está descrita na questão 886 do Livro dos Espíritos. Vocês conhecem. Lá existe uma pergunta. Qual é o verdadeiro significado da palavra caridade? Vocês já sabem. Vamos lá? Simplificando. BIP. B-I-P. Se queremos ser caridosos, temos que ter benevolência para com todos. Muito bem. Olha a minha querida amiga aqui falando. Indulgência para com as faltas alheias. E perdão para todas as ofensas. Você acha que espiritismo é mole? Você acha que o caminho de Jesus é mole? É assim, igual passar o pãozinho com a manteiga, aquele cafezinho, sem o cafezinho bem quentinho, a gente já não acorda tão bem. Primeiro o cafezinho, passa o pãozinho com a manteiga. Não é tão fácil assim não, gente. Vamos repetir. Benevolência para com todos, seja ele preto, branco, amarelo, mameluco, do Japão, de pertinho de você, que você não conhece, engravatado, não engravatado, homem, mulher, nas suas escolhas sexuais, transexuais, não interessa. Bondade para com todos. Indulgência para com as faltas alheias, porque nós falhamos, ou você não falha? Quem aqui não falha? Você não falha, né, amor? Não falha. Quem aqui? Levanta a mão aqui, quem é que não falha nunca? Porque há aqueles que são os impolutos. Eu sou eu. Ele é o cara, ela é a cara, né? Vamos dizer assim. Mas a gente, de repente, se julga que a gente é até mais que Deus, mais que Jesus. Até porque, por se julgar assim, por esse egoísmo, esse orgulho, essa empáfia, é que o homem se afastou de Deus. É que o homem se afastou de Deus e tem se afastado de Deus. Então, nós precisamos repensar, porque não é por aí. Está lá, indulgência para com as faltas alheias, porque você erra, então você tem que reconhecer que o outro também pode errar. Mas você não quer, ele não. Você não quer. E perdão, olha aqui,
para todas as ofensas. Como que ele falou? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É emblemático, hein? 70 vezes 7 vezes significa dizer todas as ofensas. Gente, é difícil. Acho que nenhum de nós vamos conseguir. Mas, gente, que bobagem. Não fica pensando assim. Você perdoa hoje, amanhã você esqueceu de perdoar, volta atrás e perdoa de novo. Volta atrás e perdoa de novo. É para perdoar todas as ofensas. Mas que ofensa? Todas. Ela fez assim para mim, um xoxo. Perdoa. O filho virou para você assim, pai, olha, você não merece mais nada de mim, não quero mais saber de você, olha, tô indo, hein, fui. Não te dá satisfação, não sabe que hora vai voltar, vai passar 3, 4 dias fora de casa, você não sabe o que é que ele vai fazer. Quando ele voltar, perdoa. Abraça. Filhinho, o que você andou fazendo por aí? Cansei de te procurar, não sei por onde você andou. A essa altura você vai dizer assim, aposto que fez má coisa, aposto que já usou droga, aposto... Aí você fica falando aquilo tudo ao invés de receber com festa, como Jesus recebeu aquele filho pródigo. A mulher está gastando demais. Mulher quase não gasta, né? Isso é mentira. Eu lembro de eu tive uma empregada. Eu lembrei quando Carla estava falando, que ela dizia assim, dona Tânia, como é que a senhora tem coragem naquele grupo Pedro? Ela é evangélica. Aí, como é que a senhora tem coragem? Lá é a casa do diabo, lá só tem fantasma e diabo. Eu falei assim, diz uma coisa aqui para mim. Você acha que eu sou uma pessoa ruim? Porque eu vivo no grupo Pedro desde 5 anos de idade. Você gosta de mim? Adoro a senhora. Você acha que eu te faço mal? Não, a senhora me faz muito bem, eu gosto tanto da senhora, a senhora me ajuda tanto. Eu falei, que diabo danado é esse, hein, dona? Olha, que diabo é esse que me fez uma pessoa boa? E sabe aonde que eu aprendi tudo isso? Lá no Grupo Pedro. Pois é, lá com Maria Jardim, lá com o seu Pierre. E com outras e outras, com a Angélica, com o Benjamin, com tantos outros. Eu teria que falar aqui uma galeria enorme de pessoas amigas, amadas, queridas. Eu, meus irmãos, todos eles, fomos inclusive acolhidos naquela casa quando ficamos sem ter onde morar. Então, o Grupo Pedro não é do diabo. É uma casa, é um templo de amor, de acolhimento, como é o Lar Francisco. E como são tantas outras instituições, espíritas ou não, que estão aí a religar o homem a Deus, a chamar-lhes a atenção que a matéria fica, apodrece, vira cinza, mas o espírito vivifica. O espírito é imortal. Nós estamos aqui, estaremos, se Deus quiser, outras vezes, já estivemos. E não queremos ir para outros planetas inferiores, mas para isso temos que fazer o dever de casa. E não podemos ficar naquela assim, vou deixar para a próxima reencarnação. A gente tem tempo, né? Se a gente acredita em reencarnação, nós não temos uma única vida. Já passamos por experiência, esquecemos, graças a Deus, e agora estamos aqui de novo, para reaprender, para novamente nos conduzirmos à casa do Pai. Nos caminhos de Jesus, é sem sombra de dúvida a caridade, a mola mestra para nos permitir dar um salto quântico na nossa forma de existência. E ela pode ser feita, como eu já disse, e, gente, vamos procurar fazer, dai à esquerda, sem que a direita saiba. Mas todo mundo pode saber quem pode contribuir com R$10, não faz mal não, hein, gente? Não tem problema não também. Não sejamos tão hipócritas de achar que se a gente der R$10, ninguém precisa saber. Não, se alguém vê você dando, tudo bem. Você deu com amor, deu com simplicidade. Agora você não precisa sair por aí, estou ajudando lá a comprar o fogão. Não, vai lá e dá e pronto. Melhor ainda é levar o pão.
o alimento à alma, é ter paciência, é ter tolerância, é receber, né? E é saber que você faz críticas, mas que você está aí recebendo críticas. Saiba se preparar, porque a vida é assim mesmo, né? Mas é um eterno aprendizado, e bonito, por sinal. Nos caminhos de Jesus, Joana de Cusa nos ensinou realmente como é renunciar, como é ter esperança, confiar em Jesus e receber a sua mensagem e fazer dela o mote de sua existência. Joana de Cusa foi casada, né, com Cusa, intendente de Antipas, um homem poderoso, e ela era adepta do cristianismo. Ela seguia Jesus. Mas o seu marido não aceitava. Pelo contrário, ele era apegado às questões judaicas e ele era um homem do poder. Ela então busca o mestre e lhe diz: eu tenho sofrido muito. Eu tenho, em minha casa, sido arduamente criticada porque o meu marido não aceita que eu o siga, que eu receba a boa nova como guia da minha existência. E ele é muito grosseiro. Ele quer me impor as questões dele. E eu já estou ficando muito cansada. Senhor, estou falando a minha forma. Eu estou pensando seriamente que eu acho que não vai dar para continuar. Isso quase não acontece, né? Jesus, eu gostaria de segui-lo, seguir a sua caravana. Ela gostaria de estar o tempo todo ao lado de Jesus, ouvindo, ajudando, participando de todo aquele trabalho de divulgação do amor, da paz, da solidariedade, da justiça, do reino de Deus, da imortalidade da alma. Mas o mestre diz assim: Joana, a palavra de Deus veio para que nós a tenhamos em nossos corações, mas que, acima de tudo, para que nós pratiquemos o amor. Você está colocada onde Deus a pôs para ser amiga e companheira de Cusa. Volte, Joana. Você vai servir melhor a Deus, ajudando a transformar este homem num homem mais calmo, mais solidário. Não quer impor também a nossa mensagem como verdade, porque a cada um no seu tempo. Joana sentiu-se aliviada, querendo não concordar, mas finalmente ela ouve de Jesus a seguinte indicação: vá, Joana, seja a irmã, seja a amiga, seja a esposa de Cusa, vá e ser fiel a Deus. Joana foi. Reencontrou seu marido, teve depois um filho. Chegou o momento do desencarne desse homem que acabou tendo uma série de dificuldades, perdeu tudo que tinha e deixou Joana com o filho com muitos problemas. Ela então, lembrando de Jesus, sacudiu a poeira do pé e foi trabalhar nas casas de pessoas, né, com mais recursos, tomando conta dos filhos, dos alheios, enquanto as suas amigas, às vezes, até criticavam: mas você que foi, não é, a senhora de Cusa. Ele falou assim: mas Jesus
obrou tanto, sangrou muitas das vezes as mãos na oficina, né, com José, porque eu preciso alimentar o meu filho. E lá foi Joana, passando por tudo aquilo. No ano 68, quando a perseguição aos cristãos já ocorria, nós encontramos Joana pronta para ser crucificada com o seu filho, já presa, colocada em postes, para que as labaredas pudessem ser colocadas no seu corpo e do filho. E os algozes, abjura de Jesus. E o filho pedia socorro. Mãe, renuncia a Jesus de Nazaré. Não vês que já perdemos? Faz isso por teu filho. Joana lembra-se de tudo que passara. Tudo que tivera em casa com o marido. Tudo que tivera e todos os momentos alegres e felizes também, junto a Jesus e seus companheiros. E se lembra da recomendação do mestre: vá e ser fiel a Deus. E Joana vira para o filho e diz: filho amado, cala-te. Jesus sofreu, ele foi perseguido e ele se manteve fiel a Deus. Maria viu seu filho ser sacrificado e em momento algum deixou de negar e de dar a sua fidelidade a Deus. As labaredas já tomavam conta dela e do filho, quando ela sentiu nos seus ombros a presença do Mestre Jesus. Vem, Joana, eu estou aqui contigo. É difícil, é muito difícil, mas a esperança e a certeza de que a mensagem divina e os sacrifícios e as renúncias que nos são solicitadas para que a gente renuncie ao mundo e considere realmente que para a nossa vida o melhor é estarmos aliados às fileiras do bem, da solidariedade e do amor, é preciso que realmente tenhamos fidelidade. É o que o Mestre nos pede. É o que ele nos conclama a todo instante. E a nossa esperança, ela tem que ser vislumbrada e vista no dia a dia. Macaé já teve um ciclo econômico enorme, sabemos. Com a vinda da Petrobras, riqueza, diversas empresas, muito emprego. De repente, o que aconteceu? Veio a crise geral em nosso país, né? Só aqui, diversas empresas se foram. Mais de 40 mil empregos, desempregados, pessoas com dificuldade. Mas o que é que nós estamos vendo agora? Ventos soprando por um novo ciclo. Poderá e não deverá ser igual. Mas novamente vem o fôlego. Assim é conosco. Temos os momentos de bonança, mas também temos os das tempestades. Mas nós temos que ter a esperança e a certeza de que se nós estivermos no caminho de Jesus, amando, né? A gente tendo compreensão, tendo tolerância, perdoando, trabalhando, porque a verdadeira religião não é aquela dos templos e dos muros de lamentações, de escrever a cartinha e achar que Deus vai dar conta
do que você necessita para ser feliz. Porque a fé sem obra é morta, e a cada um segundo o seu próprio merecimento. Precisamos, pois, compreender que quando na questão 625 do livro dos Espíritos, eles nos apontam, e esta eu gosto muito de ler, porque eu acho muito rica, e eu gostaria que cada um em seu lar pudesse rememorar, porque ela é tão rica, e porque nós dizemos que Jesus é sempre a melhor escolha. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é a resposta? É a mais curta. Jesus. É a mais curta. Mas olha o que eles dizem. É isso que é interessante a gente observar. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Gente, olha que coisa bonita. Perfeição moral. Aí a gente fica achando que a principal perfeição é eu escultar o meu corpo. Que bom, eu preciso disso. Até hoje estou aí lutando com o meu 6.8, lá tentando na hidroginástica, na natação, né, na musculação, ficar bem com a saúde física. Mas a maior perfeição que eu preciso é da perfeição moral. A que a humanidade pode aspirar. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Filho unigênito. Eu e o Pai somos um. E a gente custa entender a unicidade na diversidade. Nós aqui somos todos irmãos. Somos unos em Deus, em Jesus. Mas cada um tem a sua digital. Não é isso? Cada um tem o seu pensamento. Temos que aprender a respeitar, mas temos que entender que no fluido cósmico universal estamos todos mergulhados. E que nós fazemos parte de uma grande família. Esta família universal, ela nos foi apresentada, inclusive por Jesus, quando lhe perguntaram, e ele fazia uma pregação, Maria estava presente, e lhe perguntaram: quem é seu pai? Quem é sua mãe? Onde estão os seus irmãos? E qual foi a resposta que ele deu? Olha que beleza. Meu pai, meu irmão, minha mãe, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Tanto que diante da cruz, na crucificação, no Gólgota, ele, que perdoa todo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, naquele momento também, apontou para João e lhe disse: João, eis aí a sua mãe. E para Maria: mãe, eis aí o seu filho. Demonstrando que os laços de similitude, os laços que os ligavam estavam muito mais próximos do que é espiritual, do que é da eternidade, do que os laços físicos. Não é isso? E nós nos reencontramos, às vezes, por caminhos que não sabemos, com filhos que não vieram da nossa barriga, mas que a gente abraça. E abraça porque adotamos, ou abraça porque é aquele sobrinho que tem uma identidade enorme conosco, ou abraça porque é aquela pessoa que no trabalho tem mais dificuldade, você de repente lembra, pô, já que ela tem mais dificuldade, é a ela que eu vou dedicar mais tempo.
então, essa família universal, nós ainda temos dificuldade, porque o que acontece na Ásia nada me diz. Como nada me diz? Né? Se em Cuba temos dificuldades, como nada me diz? Se é violência, graça, como nada me diz? Kardec, em Obras Póstumas, traz sobre a regeneração da humanidade um apontamento muito interessante, dizendo-nos que este momento é um momento muito significativo, de transição, realmente, e que a loucura tomaria conta. É o que a gente vê. Inclusive suicídios aos borbotões até de crianças. Muita dificuldade, muita necessidade de cuidarmos de nós, da nossa psique, da nossa mente, da nossa capacidade de sanearmos em nós o egoísmo, a recrudescência do orgulho, das insatisfações, para que nós possamos estar sãos. E Haroldo Dutra fala sobre isso muito bem. E ele nos conclama a cuidarmos de nós mesmos, porque você não vai poder ajudar a seu filho, a sua esposa, a seu amigo, a quem está do seu lado, às vezes, precisando, se você não estiver bem. Então, nós precisamos cuidar de nós, precisamos estar vigilantes, precisamos fazer a oração de Francisco, o Pai Nosso. Precisamos fazer a nossa oração como aquele que dizia assim, não, eu não posso ir ali fazer a oração que estão me pedindo para ir diante de todo mundo fazer, porque eu sou tão pequeno, né? Eu sou negro, eu sou tão pequeno, eu não sei como orar. Não, venha, por favor, miozinho, venha. E lá foi ele, só falou assim, Deus, eu estou aqui. E a prece dele foi mais bela do que aquela que muitas das vezes sai somente da boca, mas não é dita com o coração. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, busquemos, se não me engano, eu não me lembro bem se é no 9, mas ele diz que ele, como jardineiro Jesus, ele é capaz de nos atingir e de nos alcançar. Ele se preocupa conosco. Ele se preocupa conosco com a nossa alma. E rega em nós tudo que há de melhor. Mas que para isso, ele precisa do silêncio de nossos pensamentos. Olha que coisa bonita. Do silêncio de nossos pensamentos. E será que a gente busca este silêncio? A gente vive muito mais atordoados, com uma série de afazeres, arranja tempo para tudo, mas não arranja tempo para trazer o filho. Como é que é, Luiz Sérgio, né? A evangelização aqui dos jovens? Dos jovens. Aí você acha o seguinte, meu filho precisa estar bacana, eu vou dar um jeito, vou fazer uma economia, mas vou comprar um tênis da Nike, vou comprar uma calça especial, porque ele tem que estar na moda. O filho não sabe que é bom escovar dente, você ensina. O filho não sabe que é bom ir à escola, mas você vai, para a escola, tem que ir à escola. E você conduz desde pequenininho na escola, para aprender A, B, C, D. Né? Vai crescendo, vai aprendendo, né? A geografia, a história, a ciência, vai aprendendo uma porção de coisa boa, é isso mesmo. O homem precisa do saber, do conhecimento, porque as duas asas que conduzem o homem à perfeição é o conhecimento e é a virtude. É o entendimento
e é o amor. Porque o amor é a plenitude. Né? Falamos da esperança, falamos da fé, falamos da caridade e temos que falar do amor. Deus é amor. Então nós esquecemos de plantar a sementinha de Jesus no coração da criança. Por isso que é bom, pequenininho, vai lá. Olha aqui, vamos rezar, vamos orar para Jesus? Jesus é meu amigo, Jesus é meu irmão, Jesus vive comigo em meu coração. Anjo da guarda, de mãos de luz, guia meus passos para Jesus. Pequenininho, aí você ensina aquilo ali, vai tocando, arranja tempo, leva assim, aonde você está. Se você está bem, seu filho também estará. Mas não deixe de plantar a semente de Jesus no coração da criança, no coração do jovem. Porque este mundo de tantos paradoxos será um mundo bem melhor com os homens mais regenerados. E ninguém vai regenerar a terra se não regenerar-se a si mesmo. Jesus, a boa nova, é, sem sombra de dúvida, o paradigma que mais palpável para nos reconectar a Deus. Para fazer com que possamos dar um salto de qualidade nesta nossa reencarnação. Para que possamos verificar, olhar, observar no outro, no irmão, a presença de Deus nas nossas vidas, a presença de Jesus. Maria, que entender o sentido da universalidade da família, vivia já em Éfeso, com João. Quando, um belo dia, já cansada, ela que já se tornara a mãe de todos, porque desde que chegara a Éfeso, era aquela fila de gente a procurar Maria, e ela pôde abençoar a muitos, ela pôde fazer os ditos milagres, não é? Ela pôde acolher doentes. Quando ela já estava cansada, eu cheguei a visitar essa casinha. Ela ouve um mendigo bater à sua porta. E ela abre. Só que era um mendigo diferente, com um olhar sereno. Um olhar que lhe penetrava a alma. Este olhar daquele que fora seu filho e que num momento, de pronto, ela não identificara. Mas eis que ele começa a lhe falar, a lhe trazer cada vez mais notícias do reino de Deus. E a convidá-la a ser a rainha dos céus. Quando ele lhe fala, mãe, sou eu, seu filho, Jesus. Ela se prostra em lágrimas. Ali, ele lhe anuncia, você já está sendo esperada. Mais 2 dias. E Maria é recebida em festa, na espiritualidade. Não sem antes pedir que esta mesma espiritualidade fizesse com que ela fosse até as celas onde estavam aqueles perseguidos pelos romanos, os cristãos, enjaulados, tendo os leões para devorá-los. E ela vai visitar tudo aquilo. E lá está, já em espírito, soa-lhe, de repente, uma mensagem. Peça àquela jovem para iniciar
uma canção. E uma daquelas jovens que estava lá, presa, começa a entoar um hino. Um hino que invade todas as celas. E todos cantam em louvor a Deus. E ela se despede. E até hoje permanece ao nosso lado. E até hoje essa mulher é venerada. Não no sentido mágico de somente uma postura, uma colocação num altar, mas como um espírito que até hoje, junto com Jesus e tantos outros, né, ela está a nos conclamar para nos regenerarmos e podermos regenerar o mundo. Então, queridos, falar de Jesus é bom. Jesus é nosso amigo. Jesus é nosso irmão. Jesus vive comigo em meu coração. Jesus é nosso amigo. Jesus é nosso irmão. Jesus vive conosco em nossos corações. É bom pensar Jesus. É bom falar Jesus. Muito melhor ainda é viver Jesus. É bom pensar Jesus. É bom falar Jesus. Muito melhor ainda é viver Jesus. Então, que Ele possa realmente continuar sendo o nosso mestre e guia. Que nós possamos desatar os nós que ainda nos mantêm na retaguarda. Que nós possamos ser fiéis, aprendizes do amor, da solidariedade, da esperança, da alegria, da jovialidade, da vontade de sermos melhores a cada dia. Que nós possamos, sempre onde chegarmos, repetir como Francisco: a paz de Deus esteja com você. Que nós possamos, como Paulo, um dia, de tanto vivenciarmos o bem, de tanto entendermos que o caminho, a verdade e a vida está na Boa Nova através da nossa prática, nós possamos repetir: hoje não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.